Hoje nós vamos falar sobre estrutura da personalidade, id, ego e superego. Acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre esses três personagens. Vamos entender qual é a força, né, dessas instâncias psíquicas no nosso comportamento no dia a dia. Bom, para ficar mais fácil e didático, vamos imaginar que a gente tenha, né, num ringue de luta, dois lutadores. Um deles eu vou chamar de id e o outro eu vou chamar de ego. E nós temos de superego, perdão. E nós temos um terceiro elemento que é o juiz, é o ego. Ok? Vamos imaginar também que o id, ele é o lutador mais primitivo, né? Aquele lutador que é o centro das vontades. Tudo que ele quer, ele faz. Para ele não tem perigo. Ele pode, tudo ele quer, ele faz. Ele é o mimado. Ele é o centro das vontades, vamos dizer assim. Do outro lado do ringue, a gente vai ter um personagem muito mais racionalista, moralista, que lida com as ideias do certo e o errado, ok? Então, a luta que se trava entre esses dois personagens é bastante interessante, porque se não houvesse a figura do juiz, que é o ego, ok? Nós entraríamos, né, esses dois personagens, esses dois lutadores, acabaria, assim por dizer, eles se matariam, não é? E quando nós falamos essa questão do se matar, significa o quê? Na nossa realidade aqui do dia a dia. Que as pessoas, quando não tem mais um equilíbrio entre id e superego, elas estão à beira da loucura, elas não conseguem mais ter o raciocínio, elas não conseguem mais entender qual é o comportamento adequado para que elas possam viver no ambiente, na sociedade onde elas estão. Por isso que é tão importante a gente entender essas três instâncias psíquicas. O id, como eu disse para vocês, é o centro da vontade. Nós já nascemos com essa estrutura, né? Já somos abençoados por Deus, não precisamos fazer nada. Nasceu, já temos ela. A gente tem vontade temos algum desequilíbrio, fome, frio, a gente chora, bota a boca no trombone, vem a mamãe, vem o papai, o adulto e satisfaz, vai tentar fazer uma leitura do porquê que a gente está chorando por ensaio e erro, dá mamadeira, troca a fralda, balança. Em determinado momento, aquilo que agrada o nenê, que satisfaz a vontade dele, ele vai parar de chorar, ok? Com o passar do tempo, a gente vai ter o nenê se desenvolvendo, amadurecendo neurologicamente, né? Vai entendendo as informações que chegam até ele, ele já vai criando ali o pensamento, a inteligência dele, e ele vai ser capaz de sozinho dar conta das vontades dele, né? Principalmente quando já tem autonomia do andar. Então, se o bebê vê um pote de bala ou um objeto que lhe interessa, lógico que ele vai sozinho buscar esse objeto. Ele ainda não tem o senso, né, do juízo, como a gente fala, que é o terceiro lutador do nosso exemplo, que é o superego, né, aquele que está a postos para entender, a palavra é essa mesmo, né, o juízo da coisa, o que pode e o que não pode, né, a gente vai ter essa instância psíquica sendo formalizada a partir do momento em que já haja uma certa autonomia por parte do bebê, da criança, e ela não, né, ela continua se desenvolvendo ao longo da vida, mas obviamente até os 7 anos, mais ou menos, a gente já tem uma boa proporção de valores de certo e errado que a família dá para nós, certo? Então já temos aí uma boa estrutura de superego que continua sendo desenvolvida, né, sendo lapidada ao longo da nossa vida, principalmente na adolescência e no início da vida adulta. Aliás, na vida adulta,
né, no início da vida adulta, já tem que estar feita, me desculpem, porque senão não consegue tomar atitudes adequadas. Do adolescente, a gente até entende algumas atitudes inadequadas, mas do adulto a gente já não aceita mais, ok? Bom, por que é importante a gente retomar essas 3 instâncias psíquicas, entender um pouquinho melhor elas, lembrar sempre da alegoria, né, dos 2 lutadores e do ego no meio disso tudo gerenciando? Por quê? Em momentos de grande estresse, vamos dizer assim, eu utilizo bastante essa palavra estresse, né? A gente tem muitas vezes o desequilíbrio do ego e ele não consegue raciocinar, escolher qual a atitude certa dele tomar, né? Então, óbvio, o que nós vamos ter diante disso? Se a pessoa tem uma instância psíquica muito mais fortalecida no id, nas vontades, ela simplesmente vai fazer o que ela quer, pouco se importando com as consequências. Se por outro lado, a pessoa tiver muito mais fortalecido o superego, que é aquele personagem do juízo, do certo e errado, ele nunca vai dar vazão para a vontade, vai ser sempre não, né? Então a gente vai ter aquela pessoa sempre que anda na linha, não olha para o lado, não se permite a nada, vamos assim dizer, não se arrisca, ok? Por quê? Ela sempre tem medo do que pode acontecer, mas vale 2 passarinhos na mão do que um voando, né? Ela vai muito por essa lógica, ok? De não se arriscar, vamos dizer assim. E aí, diante desse conflito, né? Quando nós estamos estressados, o ego vai estar meio perdidinho e o comportamento da gente ele vai ser baseado em uma dessas instâncias psíquicas. Vai ser baseado naquela que nós temos mais fortalecido. Todos nós temos um deles, né, um desses personagens mais fortalecidos. Pelos estímulos que nós recebemos do ambiente na nossa primeira infância, ok? Então, existem pessoas que elas são muito vontade o tempo todo, né? São impulsivas, o que elas querem, elas fazem. E já existem aquelas que são muito ajuizadas, é a palavra, achei, né? Medem tudo com muito cuidado, tem que ter certeza de tudo, coloca na ponta do papel tudo que pode acontecer de errado, analisa se é certo ou se é errado, se é bom ou se é mal, e por aí afora. Então, o nosso comportamento ele sempre vai estar baseado nessas instâncias. E a função, né, do ego é chegar num... Me desculpem, eu estou apoiada aqui na mesa, né? Quando levanto, o vidro levanta. O ego ele tem uma função extremamente importante que é de conseguir mostrar para o id e para o superego que é possível fazer o que é um meio caminho, um meio termo, né? Que não é preciso ter uma luta onde só haja vencedores, tem que ter o empate disso, né? O ego tem que ouvir, tem que conversar com o id e analisar, sem dúvida nenhuma, quais são as possibilidades que ele tem para atingir a vontade, né? Satisfazer a vontade que o ego tem, mas ao mesmo tempo sem ferir, né, os valores que o superego traz essa personalidade, ok? Todos os conflitos que surgem num determinado momento, situação que a gente está vivendo, eles surgem por quê? Porque nós temos valores, né, que são comandados pelo superego e nós temos vontade, né? Quando a vontade é muito maior, o superego, certo e errado já foi, já era. Ele vai dar uma voltinha, vai passear e aí o id vai dizer pro ego, olha, eu quero tal coisa. E o ego vai ver quais são os recursos que ele tem para satisfazer essa vontade, ok? Então, o que a gente costuma dizer? Para você ter um equilíbrio no seu comportamento, é importante que você seja conhecedor do que está acontecendo nessas suas instâncias psíquicas, né? Nessa sua estrutura psíquica.
Não é um trabalho fácil de se fazer sozinho, né? Primeiro que você tem que entender que comportamentos baseados em vontade, né? Se você é extremamente impossível, se você tem essa personalidade muito mimada, que não consegue esperar, que tem uma ansiedade enorme diante de determinados objetos que você quer, situações que você quer viver, e o que isso vai desencadear na outra ponta, né? Que é a questão das consequências que você vai colher. Então, o ideal é que a gente sempre consiga chegar na interação dessas três instâncias psíquicas, fazendo com que o ego, que é o executor, consiga conversar muito bem, tanto com a vontade quanto com a racionalidade extrema e a moralidade, ok? Não, como eu já disse para vocês, não é fácil fazer sozinho, por isso que o processo psicoterapêutico ajuda muito, né? Porque o terapeuta vai ajudando a pessoa a enxergar o que está por trás desse comportamento, que impulsos, né? Que personagens estão comandando mais e nos ajuda ali a estabelecer esse diálogo interno, ok? Dessas três instâncias psíquicas, nós também vamos conversar sobre mecanismo de defesa, que é o tema do do próximo vídeo. O mecanismo de defesa, ele vem à tona exatamente quando nós temos o ego, aquele juiz, né, que está ali mediando a luta, um pouco perdido, sem saber o que fazer, né? Então, para que a pessoa não entre num processo de desequilíbrio total, e muitas vezes até de loucura, entra em ação um mecanismo de defesa, né? Meio que assim, deixa o juiz sair, tomar uma água, respirar, quando ele voltar, ele resolve o que está acontecendo, né? Então, o mecanismo de defesa, como o nome já diz, ele surge a partir do conflito, né? Dessas instâncias psíquicas, e aí o papel que ele tem é momentaneamente, como o nome já diz, né? Defender a estrutura psíquica de algo que se torne naquele momento muito forte para o indivíduo lidar, ok? O mecanismo de defesa vai ser tema do nosso próximo vídeo. Eu gostaria muito que vocês interagissem aqui comigo. Devo estar em breve me inteirando melhor de live, para a gente fazer uma live ao vivo, enfim, uma transmissão ao vivo, e que vocês possam estar colocando aí as dúvidas de vocês, ok? Mas por hora eu peço para que vocês digam, ficou claro o que eu falei? Deu para dar uma entendida nesse assunto aí de ego e superego, né? Não de uma maneira estruturada como uma aula, mas uma linguagem simples para que vocês consigam entender. Dê aí o seu comentário, né? Manda para mim a sua perguntinha, a sua dúvida ou a sua sugestão. Elas sempre são muito bem-vindas, né? O tema da aula de hoje veio justamente por conta de um comentário que eu recebi de uma ex-aluna dizendo que queria entender melhor, né? Por que as pessoas muitas vezes fazem aquilo que elas não queriam fazer e acabam fazendo, né? Gente, já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreva, ajuda a professora Rosa a se tornar uma youtuber, por favor. Se você já se inscreveu, já acionou o sininho para você receber as atualizações sempre que tiver vídeo novo? Compartilhe aí com seus amigos, né? Leva adiante essa mensagem. Um abraço em cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima edição aqui do vídeo, tá bom? Mecanismo de defesa. Beijo no coração de todos.